Você está pensando em começar a investir, mas fica perdido e não tem noção de onde começar? Então, nesse vídeo aqui eu preparei para vocês um passo a passo simples que vai te ajudar a começar hoje, a partir do zero, no mundo dos investimentos. E para você que já começou a investir, eu garanto também que esse vídeo pode te ajudar bastante. Então fica aí nesse vídeo até o final para você não perder as dicas que eu trouxe aqui para vocês. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Daniel e esse aqui é o seu canal Finanças no Alvo, onde você vai aprender tudo sobre dinheiro e investimentos. E se você se interessa por esse tipo de assunto e está a fim de aprender mais, clica aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que eu soltar aqui no canal e para estar me ajudando também a levar esse conteúdo de educação financeira para cada vez mais pessoas, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo de tudo que vocês precisam saber para começar a investir da forma correta. Só que antes tem duas coisas aqui que eu preciso falar e que é muito importante que vocês guardem isso e, se possível, guardem isso para o resto da vida de vocês, tá? A primeira delas é vocês terem a plena consciência da importância que é o investimento na vida das pessoas, tá? Porque o impacto que isso faz no longo prazo é absurdo. Se a gente for pegar alguns gráficos de juros compostos, todos eles no longo prazo, ele tem um crescimento exponencial quando você adquire o hábito de poupar e investir todos os meses e mantém a consistência naquele hábito. E é por isso que isso é tão importante, porque lá na frente isso com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. E se você almeja um dia alcançar um enriquecimento, ou alcançar uma liberdade financeira, ou até mesmo a independência financeira, vocês têm que ter esse hábito de poupar e investir com consistência todos os meses e também ter a consciência da importância que esse hábito tem na vida das pessoas. E a segunda coisa, que é muito importante que vocês saibam também, é diferenciar o poupar de investir. Porque muitas pessoas ainda confundem esses dois termos e poupar, no sentido literal da palavra, significa apenas você deixar de usar aquele dinheiro que você tem hoje, tá? Você deixar de gastar aquele dinheiro em prol de alguma coisa melhor no futuro, tá? E investir é você colocar o dinheiro que você poupou para se multiplicar ao longo do tempo e trazer retornos cada vez maiores para vocês. Então essa que é a diferença entre poupar e investir, e é muito importante também que vocês saibam dessa diferença, pois é exatamente por isso que a poupança não é considerada um investimento, porque a poupança, além de render muito pouco, e você não precisa ter um esforço nenhum praticamente para poder colocar o seu dinheiro lá nela, você simplesmente coloca e deixa lá, é como se você simplesmente tivesse deixado de gastar, ela ainda rende abaixo da inflação, conforme eu vou explicar no vídeo que eu vou estar deixando aqui em cima. Vocês vão ver que o rendimento da poupança é bem abaixo da inflação, então isso significa que vocês estão perdendo dinheiro de fato, deixando o dinheiro guardado lá. Então existem alternativas de investimento muito melhores que vocês podem estar buscando também. E eu vou estar deixando uma playlist aqui em cima depois também, com várias outras alternativas de investimento que vocês podem dar uma olhada e garanto que vocês vão gostar. Agora, tendo em mente essas duas coisas que eu falei, vamos entrar na parte prática, digamos assim, do negócio, né? O que você vai precisar primeiro para começar a investir de fato? De uma plataforma onde vai possibilitar que você compre os seus investimentos. Essa plataforma, obviamente, vai ser uma plataforma online, através você vai poder comprar pelo seu celular mesmo ou pelo seu computador. E você pode fazer isso através de uma corretora de valores, como por exemplo a Rico, a Clear, a XP Investimentos, a Easy Invest, Modal Mais, várias outras, tá? Eu não me lembro o nome de todas elas. E você também pode fazer isso através de um banco digital que ofereça uma plataforma de investimento completa para você estar montando o seu portfólio ali, como por exemplo o Banco Inter e o C6 Bank oferecem
ambos uma plataforma muito completa que você pode estar abrindo conta também. E é muito importante que você abra conta nessas plataformas, pois são elas que vão cuidar de toda a parte burocrática, digamos assim, né, dos investimentos, aquela parte de transferência de custódia, de passar o investimento do nome de outra pessoa para o seu nome, registrar o investimento no seu nome e tudo mais, tá? Então a corretora que vai cuidar de tudo isso aí. E é muito interessante a gente falar da custódia também dos investimentos, porque pode surgir uma dúvida, que é o seguinte: e se acontecer da plataforma de investimentos que eu estiver usando quebrar? Bom, pessoal, eu diria que praticamente todos os investimentos são custodiados e são registrados no seu CPF. Então, se você tem uma conta numa corretora e essa corretora quebrar, você não corre o risco de perder todos os seus investimentos. Você pode simplesmente transferir a custódia desses investimentos para outra corretora e continuar investindo normalmente, pois esses investimentos vão ser atrelados ao seu CPF e vão estar guardadinhos lá no seu CPF. Tendo isso em mente e tendo também a conta na corretora aberta, o próximo passo que você vai fazer é montar uma reserva de emergência, que também é muito importante, pois ela vai servir justamente para te amparar em momentos de pânico, grandes incertezas e algumas crises, alguns imprevistos que possam acontecer na sua vida, certo? Então é primordial que vocês montem ela primeiro, vocês foquem em montar primeiro a sua reserva de emergência. Eu sei que é um processo meio demorado e você pode acabar se cansando um pouquinho ali, mas é primordial que vocês tenham essa reserva. E para montar ela, você vai multiplicar todo o seu custo de vida mensal por um valor entre 6 e 12 meses. Então você vai pegar, por exemplo, todos os seus gastos essenciais ali para manter a sua qualidade de vida, como conta de água, conta de luz, moradia, educação, tudo mais. Todos esses gastos que você tem no mês, vai multiplicar esses gastos por um valor entre 6 e 12 e você vai achar ali o valor mínimo para você ter na sua reserva de emergência, certo? Para você ter uma tranquilidade caso você, por exemplo, perca um emprego e você não saiba o que fazer, então você vai ter a reserva para te amparar. E a reserva de emergência é muito importante que vocês tenham ela guardada em um lugar de extrema segurança e também de extrema liquidez, onde você consiga sacar esse investimento a qualquer momento e também onde você não corra nenhum risco em cima desse dinheiro, porque, como eu falei, esse dinheiro ele tem que estar disponível para você a qualquer momento. Alguns exemplos de investimento que você pode estar deixando na sua reserva de emergência é o próprio Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária e que rendam pelo menos 100% do CDI, tá? Se render abaixo disso, esquece, coloca no Tesouro Selic mesmo, que é melhor. Ou também uma conta corrente remunerada, como por exemplo a conta do Nubank. Então essas são algumas alternativas, nenhuma delas é uma sugestão, lembrando disso, tá? Mas apenas alternativas. Beleza, agora a gente pode entrar na parte dos investimentos, que é onde a gente vai fazer o nosso dinheiro multiplicar de fato, só que a gente tem que ter um foco no longo prazo, porque para ter o efeito dos juros compostos em cima do nosso dinheiro. Mas antes disso, a gente tem que fazer uma autoanálise e definir qual que é o nosso perfil de risco, o nosso apetite ao risco, digamos assim. Pois é com base nisso que a gente vai montar a primeira parte da nossa carteira, digamos assim, que são a divisão entre renda fixa e renda variável. E, conforme eu vou explicar no vídeo que eu também vou estar deixando aqui em cima, os investimentos de renda fixa, geralmente, eles são bem mais seguros do que renda variável. Então, se você tem um perfil de investidor, por exemplo, mais conservador, que não tem muito apetite ao risco, não quer correr muito risco na sua carteira de investimentos, você define uma parcela maior para a renda fixa e caso você seja um pouco mais arrojado e queira se arriscar um pouco mais, você pode definir uma parcela maior para a renda variável, tá? Isso fica a critério de vocês. Mas existe uma regra que é muito interessante, tá? Chamada de regra do 100. É só o nome da regra, você não precisa necessariamente seguir ela, mas
ela fala o seguinte: você pega o valor 100 menos a idade que você tem agora, e aí o resultado vai ser a parcela que você vai ter que ter em renda variável, tá? Então, por exemplo, hoje eu tenho 22 anos, então 100 menos 22 vai dar 78. Então, no meu caso, de acordo com essa regra, o ideal seria eu ter 78% da minha carteira em renda variável e 22% em renda fixa. E a lógica por trás dessa carteira é bem legal também, pois ela define que quanto mais jovem você é, mais risco, digamos assim, você pode tomar na sua carteira e na sua vida, pois você vai ter bastante tempo pela frente para estar corrigindo ali os seus erros e estar melhorando ao longo do processo. Então isso permite que você seja um pouco mais arriscado, tá? Enquanto você é jovem, e à medida que você for envelhecendo, você vai equilibrando a sua carteira, você vai aumentando a parcela sua na renda fixa e diminuindo o risco da sua carteira. Tendo essas duas porcentagens de renda fixa e renda variável bem definidas, você vai definir uma subporcentagem dentro de cada uma delas. Então a gente pega, por exemplo, a renda variável. Eu posso dividir ela em classes de ativos diferentes. Então, por exemplo, eu posso definir a minha parcela de renda variável em 3 outras partes. Uma parte para ações, outra parte para fundos imobiliários e outra parte para criptomoedas, por exemplo. Na renda fixa a mesma coisa, a gente pode definir, por exemplo, investimentos tanto com prazos mais curtos quanto com prazos mais longos. E na minha carteira de investimentos, galera, minha carteira pessoal, eu defini uma porcentagem de 20% para renda fixa em ativos que possuem alta liquidez e baixo risco, para estar deixando em caixa em momentos de oportunidade. Eu defini 20% para fundos imobiliários, 25% para ações brasileiras, 25% para ativos estrangeiros, tá? Lá nos Estados Unidos, e 10% para criptomoedas. Então essa foi a alocação que eu defini para minha carteira de investimentos e minha carteira pessoal. Vocês podem estar montando a carteira de vocês com base em critérios próprios, tá? Não precisa necessariamente vocês copiarem a minha, tá? Mas é só para vocês terem uma base para estar montando a de vocês também conforme os objetivos e os perfis de cada um de vocês. E como eu falei para vocês lá no começo, e eu vou estar enfatizando aqui agora de novo, é muito importante que vocês mantenham esse hábito de poupar e investir com regularidade todos os meses, pois lá na frente isso pode fazer grande diferença na sua vida. E quanto mais patrimônio você acumula, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você consegue fazer, tá? E mais ele consegue se multiplicar. Por exemplo, se você tem hoje R$1.000 e esses R$1.000 se valorizaram 10%, você ganhou R$100 apenas, tá? Ao passo que lá na frente, conforme você for acumulando e tal, você tiver R$1 milhão e esses R$1 milhão se valorizarem apenas 10% também, agora você ganhou R$100 mil. Olha a diferença que é você ter esse dinheiro investido. Então isso com certeza lá na frente vai fazer grande diferença, e quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você vai ter consequentemente. E se vocês querem aprender mais sobre cada uma dessas classes de ativos e cada um desses ativos específicos, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, CDBs, tesouro direto, eu vou estar deixando tudo numa playlist aqui em cima para vocês acompanharem lá, que está uma playlist muito legal também, muito top, e preparei com todo carinho para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo também, galera, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo e se inscreva aqui no canal também para estar me ajudando a levar esse conteúdo de educação financeira para cada vez mais pessoas e também para ficarem ligados aí, pois o YouTube te avisa toda vez que eu soltar vídeo novo aqui no canal, beleza? Então é isso, valeu, falou, até a próxima!